Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de vídeos sobre profecias, escatologia, o final dos tempos. E agora nós vamos falar sobre uma temática muito importante, que é a questão dos habitantes do reino milenar, ou aqueles que vão estar habitando o reino de Cristo dos 1000 anos proféticos, conhecido como milênio. Qual é o problema que surge quando nós pensamos acerca dos habitantes do reino milenar, que é a temática que nós estamos abordando? Algumas pessoas precisarão estar vivas em seus corpos carnais quando o reino milenar tiver início. Somente assim poderão reproduzir-se e dar origem aos habitantes do reino milenar, ou milenial, como alguns chamam. Todos os pré-milenistas concordam com isso que nós estamos falando. O milênio não envolve somente o reino de Cristo e seus habitantes, que terão corpos ressurretos. Se no reino milenar estiverem somente os santos ressurretos, então não poderia haver morte, aumento da população e nem diferença de idade entre os habitantes do milênio, pois essas são características do reino. Você pode conferir lá em Isaías 65, versículo 20, Zacarias 8, versículo 5 e Apocalipse 20, versículo 2. Uma vez que as pessoas ressurretas não se reproduzem, não haveria como gerar uma nova população na Terra, nesse reino milenar, a menos que alguns não ressurretos entrem no milênio e para que seja saudada essa problemática. Então, por esse motivo, todos os pré-milenistas encaram a necessidade de existir alguns adultos que sobreviverão à tribulação e que não sejam levados ao céu no final da tribulação. Ou seja, precisarão entrar no milênio em seus corpos carnais, corpos físicos, para se tornar os primeiros pais dos habitantes do milênio. Qual é a solução que o pré-tribulacionismo traz com relação a essa problemática? A perspectiva pré-tribulacionista dos eventos futuros satisfaz essa necessidade facilmente. O arrebatamento ocorrerá antes da tribulação, removendo todos os redimidos que estarão vivendo na terra naquele momento. Porém, muitas pessoas serão salvas durante a tribulação. É o que nós vemos em Apocalipse 7, versículo 9, versículo 14 de Apocalipse 7 também. Inclusive um grupo de 144 mil judeus, conforme nós vemos no versículo 4 de Apocalipse 7. Entre aqueles que serão salvos durante esse terrível período profético de tribulação e juízos divinos, muitos serão martirizados, conforme descreve Apocalipse 6, versículo 11 e Apocalipse 13, versículo 15. Contudo, alguns sobreviverão e entrarão no milênio, conforme nós vemos em Mateus 25, 34 e Zacarias 14, 11. O grupo inicial que entrará no milênio não estará em seu corpo natural, mas será constituído de redimidos que se submeterão voluntariamente ao governo do Rei Jesus. No tempo certo, os bebês vão nascer e vão crescer no reino milenial. Alguns aceitarão a Cristo, mas outros não. Porém, todos terão de jurar fidelidade ao governo do Rei Jesus, ou então vão sofrer as consequências com o cetro de ferro, A Bíblia diz que Jesus vai reger com cetro de ferro a partir de Jerusalém, a partir de Sião. Então, perto do final do milênio, surgirão inúmeros rebeldes, que a Bíblia descreve, que mesmo tendo jurado fidelidade ao Rei Jesus, quando Satanás for solto, eles vão ter, Satanás, após ele ser solto, Deus vai permitir essa oportunidade de eles se rebelarem contra o Rei Jesus, e participarão então esses rebeldes dessa rebelião contra Cristo, conforme está escrito em Apocalipse 20, de 7 a 9. Assim sendo, a compreensão pré-tribulacionista dos eventos futuros é o seguinte: os primeiros pais do reino milenar virão dos sobreviventes redimidos, mas não ressurretos da tribulação. São as ovelhas mencionadas em Mateus 25, de 32 a 34, e os sobreviventes judeus fiéis de Ezequiel, capítulo 20, versículo 38. Qual é a solução dentro da perspectiva pós-tribulacionista
com relação a essa problemática que foi colocada por nós no início desse vídeo. A interpretação dos pós-tribulacionistas contrasta, né, com esse argumento que nós já referimos dos pré-tribulacionistas. Para eles, a igreja estará viva durante a tribulação. Embora alguns sejam martirizados, muitos serão protegidos e sobreviverão. Os 144 mil judeus e a grande multidão de Apocalipse 7 estão incluídos na igreja, conforme afirmam eles. Ou seja, no final da tribulação, todos os cristãos que estiverem vivos serão arrebatados, receberão corpos ressurretos e retornarão imediatamente à terra em um único evento, o arrebatamento e segunda vinda, como eventos simultâneos, é o que dizem eles. Aparentemente, isso elimina todas as pessoas redimidas e não ressurretas da terra naquele momento. Sendo assim, não sobrará ninguém, vou repetir, não sobrará ninguém para gerar filhos no reino milenar. Se os sobreviventes ímpios forem mortos ou condenados ao Hades, ou seja, ao inferno, no final da tribulação, não sobrará ninguém vivendo em um corpo carnal, não ressurreto, para adentrar então no milênio. Então, portanto, né, os pós-tribulacionistas precisam encontrar algumas pessoas não salvas no início do arrebatamento, mas que serão salvas no momento em que terminar o evento único do arrebatamento, segunda vinda. E qual será talvez a sua duração? Caso contrário, né, eles têm que admitir que os primeiros pais do milênio serão pessoas ímpias que de alguma forma não foram mortas nem julgadas no Armagedon ou depois dele, dessa batalha travada no final da tribulação. Essas são as únicas opções possíveis para que os pós-tribulacionistas encontrem os pais dos habitantes do milênio. Então, nesse momento, precisamos lembrar de outro detalhe muito importante. Tanto judeus quanto gentios serão habitantes em conjunto ali no milênio. Logo, então, a primeira geração deve ser composta dessas duas raças. Gentios, todos aqueles que não são judeus por descendência, natureza, né? De forma natural. Mas, então, um arrebatamento pós-tribulacionista retiraria da terra todos os candidatos a serem pais dos habitantes do milênio de todas as raças. E os juízos, né, da segunda vinda removerão todos os candidatos a pais não redimidos dos habitantes do milênio de todas as raças. Sendo assim, de onde que virão então esses pais? A maioria dos pós-tribulacionistas não procura dar uma resposta a essa questão. Isso pode ocorrer porque os pós-tribulacionistas normalmente não colocam os detalhes de seu sistema juntos, de maneira ordenada, como fazem os pré-milenistas e os pré-tribulacionistas, e os mesos também. A visão que eles têm do futuro possui apenas linhas gerais. Eles não apresentam detalhes. Ou seja, os pós-tribulacionistas não realizam conferências sobre as profecias em que se espera que os preletores descrevam de maneira detalhada o sistema que eles defendem. Talvez alguns pós-tribulacionistas, o que são raros, são pouquíssimos, jamais tenham visto isso como um problema. Simplesmente porque não formulam de maneira sistemática e detalhada sua maneira de interpretar os eventos futuros, os eventos apocalípticos que nos aguardam todavia. Então, seja qual for o motivo, a maioria não fala sobre essa questão. Robert Gundry é uma exceção, né? Um dos teóricos pós-tribulacionistas. A sua resposta é dupla, né? Ele diz que os progenitores judeus dos habitantes do milênio serão os 144 mil, que não foram salvos durante a tribulação, apenas em seu final. Já os pais gentios serão os ímpios, que de algum modo escaparão da morte e ou do julgamento no final da tribulação. Esses ímpios são os que ficam de fora em Mateus 24, de 40 a 41, em contraste com os que foram levados no arrebatamento pós-tribulacional. Ele disse assim, Gundry, né? Uma destruição parcial deixaria os restantes não salvos aqui para gerar os habitantes da terra durante o milênio. Além disso, né, se a visão pós-tribulacionista, que não é a nossa é pré-tribulacionista, se essa visão pós-tribulacionista está correta, um ajuste deve ser feito no momento em que ocorrerá o julgamento entre ovelhas e bodes, ou carneiros, em outras versões.
conforme descreve Mateus 25, de 31 a 46. O motivo é simples: se o arrebatamento ocorrer após a tribulação, então todas as ovelhas, ou seja, os redimidos, serão removidos da terra. Portanto, não haveria ovelhas para fazer parte desse juízo se ele ocorrer na segunda vinda, como afirmam os pós-tribulacionistas. Um evento único, ocorrendo com o arrebatamento. Fica esquisito de pensar. Então não há como o arrebatamento remover as ovelhas e mesmo assim elas estarem presentes para entrarem na terra no início do milênio para serem julgadas imediatamente após o arrebatamento. Fica meio sem nexo nessa forma de se pensar pós-tribulacionista, ok? Então assim o arrebatamento não pode ser pós-tribulacional, ou o julgamento entre ovelhas e bodes deve ocorrer após a segunda vinda. Conforme Gundry diz, ele ocorrerá depois do milênio. E fica esquisito esse tipo de posicionamento. Precisamos examinar 3 elementos necessários para a resposta pós-tribulacional. Primeiro, a conversão dos 144 mil. Segundo, a identificação dos grupos de Mateus 24, 40 a 41, que são os bodes e as ovelhas. E terceiro, o tempo do julgamento de ovelhas e bodes de Mateus 25, 31 a 46. E os 144 mil judeus? Como é que vai funcionar esse negócio? Alguns pós-tribulacionistas consideram que esses 144 mil judeus são o Israel espiritual, ou seja, a igreja. Se isso é verdade, então serão selados no início da tribulação. Isso está ligado à sua salvação espiritual, seu conceito de salvação espiritual e também de proteção física durante o período tribulacional. Gundry, um dos teóricos pós-tribulacionistas, reconhece que os 144 mil podem pertencer à igreja e, portanto, serem salvos no início. Prefere considerá-los como não salvos do período da tribulação, identificá-los como o grupo que verá Cristo quando ele voltar e crerá, conforme descreve Zacarias 12, 10. E também como o Israel que será salvo na segunda vinda, conforme Romanos 11, 26 a 27. Ou seja, o motivo para essa preferência é lógico. Se os 144 mil forem salvos durante os anos da tribulação, seja no início, no meio ou no fim, no último ano, seriam então arrebatados no arrebatamento pós-tribulacional, recebendo corpos ressurretos naquele momento e depois voltando ao mesmo tempo para reinar com Cristo no reino milenial ou milenar. Mas receber corpos ressurretos os impediria de serem os pais dos habitantes do milênio. Por outro lado, se não estavam salvos até o final da segunda via, escapariam do arrebatamento e mesmo assim se converteriam, porém continuariam, obviamente, em seus corpos carnais. Somente assim eles poderiam ser os pais dos habitantes do milênio. Então, na verdade, os pré-tribulacionistas sim entendem que haverá um grupo de judeus convertidos, judeus literais mesmo, convertidos no final da tribulação, que constituirá então os pais dos habitantes judeus no período milenial, que adentrarão no milênio a possuir a terra juntamente com Cristo. Eles procederão entre os judeus que sobreviveram à tribulação, embora não tenham sido salvos durante a tribulação. Quando o Senhor voltar, serão reunidos, serão julgados. Os rebeldes, possivelmente 2/3, conforme Zacarias 13, 8, serão excluídos do reino, mas aqueles que creram, quando o virem, poderão adentrar no seu reino glorioso, milenial, conforme Ezequiel 20, de 33 a 34. Esses sobreviventes convertidos formam todo Israel, que será salvo na segunda vinda do Messias em glória, conforme Romanos 11, 26. Eles não receberão corpos ressurretos naquele momento, mas entrarão no reino em seus corpos físicos, materiais, com a habilidade de procriarem e gerarem filhos e filhas. Ou seja, por que os pós-tribulacionistas não podem permitir que esse grupo seja formado pelos pais dos habitantes no milênio? É a pergunta que fica no ar. Por que esse grupo crerá quando vir, a resposta é essa: porque esse grupo crerá quando vir o Senhor voltando, obviamente. É o grande reavivamento também de Israel, algo que só ocorrerá no arrebatamento, segundo pensam os pós-tribulacionistas. Somente então serão arrebatados,
conforme afirmam eles, levados ao céu e receberão corpos ressurretos, o que os incapacita de gerar filhos. O arrebatamento, seja qual for o momento em que ocorrer, no início, no meio, no fim, será a maior separação imaginável de crentes e de incrédulos. Obviamente, se existe um grupo de judeus que somente crerá quando vir o Senhor voltando, e se essa vinda é o arrebatamento e segunda vinda, como dois eventos em conjunto no mesmo momento, como pensam os pós-tribulacionistas, então serão arrebatados, pois se converterão naquele momento. Dessa forma, o pós-tribulacionista precisa de um grupo que receberá o selo, mas que permanece em estado de perdição o tempo suficiente para perder o arrebatamento, não tanto para que não entre no milênio em corpos carnais. Assim como seria esperado, falando sobre Ezequiel, por exemplo, capítulo 20, Gundry, um pós-tribulacionista, diz as seguintes palavras: que essa passagem, diz ele, de modo algum retrata um julgamento formal. Mesmo que isso pareça confuso às vezes, a verdade é que no sistema pós-tribulacionista isso não pode acontecer. Os 144 mil podem ser considerados não convertidos durante toda a duração da tribulação? É a pergunta que nós fazemos. E a resposta é sim. Cada um pode interpretar como quiser. A questão não é: podemos interpretar dessa maneira? É a pergunta que fica no ar. Mas sim, essa interpretação é coerente com aquilo que diz o texto de Apocalipse 7, de 1 a 8? É a pergunta que nós fazemos aqui. E ele revela então dois fatos muito importantes. Os 144 mil têm o selo do Deus vivo, conforme diz em Apocalipse 7, versículo 2. E são os servos do nosso Deus, conforme diz o versículo 3. O texto não diz especificamente o que eles fazem, mas diz a quem servem e qual é a sua função. Ou seja, servem a Deus e não o anticristo. Deveríamos então imaginar aqui que os 144 mil pessoas não salvas seriam chamadas de servos de Deus? É a pergunta que nós fazemos. Os pós-tribulacionistas oferecem uma explicação frágil, alegando que essa designação é uma antecipação do que se realizaria no milênio, quando vão converter-se. Qualquer explicação é possível, mas certamente esse não é o significado mais provável desse texto. Mesmo assegurando que a designação servos de Deus, o termo servos de Deus, não se aplica aos 144 mil no período da tribulação, mas somente no milênio, é muito difícil harmonizar essa declaração do versículo 2 com o sistema pós-tribulacional. A Bíblia diz que o grupo foi selado antes de terem início os juízos da tribulação, conforme descreve o versículo 3. É impossível encaixar isso no pós-tribulacionismo, pois teríamos um grupo distinto de judeus não convertidos sobre quem Deus colocou o seu selo, o que é uma insanidade, uma loucura. Sendo não salvos, ou certamente alguns deles, seguirão o anticristo, que também colocará uma marca em sua testa ou na sua mão. E o destino dos seguidores do anticristo já foi pré-determinado. Nós vemos lá em Apocalipse 14, 9 a 11. Eles serão atormentados eternamente com fogo e enxofre, conforme diz as Escrituras. Ou seja, nenhum desses seguidores poderá ser salvo, nem mesmo esses 144 mil. Em resumo, tudo aquilo que nós falamos até agora, os pós-tribulacionistas precisam de um grupo de judeus não convertidos que sobreviverão à tribulação, e pelo fato de não serem convertidos, não serão arrebatados em seu final. Somente se converterão no momento em que o milênio começar. Assim poderão então entrar no milênio em seus corpos carnais ou físicos e gerarem filhos e filhas. O único grupo que se qualifica são os 144 mil. Isso se presumirmos, é claro, que podem ser descritos como servos de Deus não convertidos, que têm em sua testa o selo antes de virem a tribulação, ou antes da tribulação começar, e que não seguem o anticristo, e portanto não carregarão a sua marca, mas sim o selo de Deus. Será isso possível? É a pergunta que nós fazemos aqui. O que diz Mateus 24, de 40 a 41? Não apenas os 144 mil precisam ser um grupo de judeus não convertidos, que sobreviverá
a tribulação, mas os grupos distintos pelos versículos 40 e 41 também devem ser identificados de modo específico para apresentar a visão pós-tribulacionista. Segundo o pré-tribulacionismo, que é a nossa posição escatológica, esses versículos ensinam o seguinte: então, ou seja, no arrebatamento, dois estarão no campo, um será tomado e um será deixado para trás, Um será tomado e o outro será deixado. Para quê? Para o juízo, embora nem todos sejam julgados. Portanto, alguns serão deixados para serem pais dos habitantes gentios durante o milênio, e outros não salvos, representando os ímpios sobre a terra. O mesmo vale para o versículo 41, aquele que for levado será arrebatado, e a que for deixada será julgado. Em contraste com esse posicionamento meio esquisitão do pós-tribulacionismo, o pré-tribulacionismo, que é o nosso posicionamento, entende que esse versículo é uma declaração genérica dos resultados dos juízos específicos sobre judeus e gentios sobreviventes na segunda vinda. Ou seja, os que são levados enfrentarão os juízos e serão condenados, e os deixados serão aprovados nos juízos e receberão as bênçãos do reino milenial. Observe que o pós-tribulacionismo deve acrescentar a estipulação de que nem todos os que forem deixados serão julgados, e condenados, pois alguns serão deixados para povoar a terra. Mas existe uma incoerência nesse pensamento, ou seja, o arrebatamento levará todos os redimidos, mas os juízos não incluirão todos os não redimidos. Somente uma parte dos ímpios será julgada. Já os pré-tribulacionistas, que somos nós, reforçam seu argumento dizendo que, de acordo com o versículo 39, o dilúvio tomou as pessoas dos dias de Noé ao juízo. Portanto, os que foram levados na segunda vinda também serão levados a julgamento. Ou seja, os pós-tribulacionistas observam que uma palavra diferente é usada no versículo 39 para se referir levar. Então, nos versículos 40 e 41, ela indica dois tipos diferentes de levar. No versículo 39, é levar ao julgamento. Mas nos dois versículos seguintes, eles são levados para o céu no arrebatamento, conforme pensam os pós-tribulacionistas. Eles reforçam esse argumento, afirmando que a palavra usada nos versículos 40 e 41 de Mateus 24 é a mesma usada em João 14:3 para descrever o arrebatamento. Vos receberei, diz Jesus, para mim mesmo, conforme afirma o Evangelho de João 14:3. As duas interpretações podem ser representadas da seguinte forma. Na interpretação pré-tribulacionista, o termo levado significa levados a quê? A julgamento. E o termo deixados será para quê? Para ser bênção no reino em corpos carnais, para que possam se reproduzir e gerarem filhos e filhas. Já na interpretação pós-tribulacionista, quando se usa o termo levados, para eles, levados aonde? Para o céu durante o arrebatamento pós-tribulacionista. E o termo deixado será para o juízo, mas somente uma parte será julgada para que o restante entre no reino em seu corpo carnal. Ou seja, os pré-tribulacionistas indicam que em João 19:16, a mesma palavra utilizada lá em Mateus 24, 40 a 41, supostamente do arrebatamento, de acordo com os pós-tribulacionistas, é usada para falar do Senhor sendo levado a julgamento. Então, obviamente, não poderia significar juízo nos versículos 40 e 41, conforme ensinam os pré-tribulacionistas. A discussão sobre esse termo é bem complexa. O que podemos concluir com tudo isso? Apenas que as próprias palavras não são conclusivas. Mas esse debate tem uma solução. Pode ser facilmente resolvido ao olharmos para as passagens paralelas, por exemplo, de Lucas 17, 34 a 37, em que o Senhor Jesus faz o mesmo alerta sobre um ficando e outro sendo levado. No entanto, Lucas acrescenta a pergunta feita pelos discípulos: onde será isso, Senhor? E eles queriam saber para onde seriam levados os arrebatados. Os discípulos não perguntaram onde os que ficaram estariam. Se o Senhor desejasse que entendêssemos que aqueles que seriam levados, seriam tomados no arrebatamento,
como ensina o pós-tribulacionismo, teria então respondido a essa questão dizendo céu ou casa do Pai ou outra expressão similar. Contudo, a sua resposta indica que eles seriam levados a um lugar oposto, ao céu glorioso. E a sua resposta foi o seguinte, a resposta de Jesus: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Ou seja, essa frase dita por Jesus era um provérbio sobre abutres aparecendo do nada quando o animal morre. E para onde serão levados é a pergunta que nós fazemos. Onde existe morte e corrupção, não há vida e imortalidade. A referência não é o céu, mas um julgamento na terra. Então, a compreensão pré-tribulacionista da identidade do que é levado e do que é deixado, de acordo com Lucas 17:37, está correta. Ou seja, o arrebatamento pós-tribulacionista não é indicado em lugar algum desses versículos que nós mencionamos. Qual é o tempo de julgamento de ovelhas e bodes? Se o pós-tribulacionismo está correto, esse julgamento de ovelhas e bodes colocado na segunda vinda pelos pré-tribulacionistas precisa ocorrer em um período de tempo posterior. Ou seja, a razão é que se o arrebatamento ocorre no final da tribulação, ou seja, na segunda vinda, como pensam os pós-tribulacionistas, e se todas as ovelhas são levadas para o céu no arrebatamento, como então algumas delas seriam deixadas para se reunir a Cristo quando ele vier? Já terão ido para o céu. Ou, para dizer de outra maneira, o arrebatamento, segunda vinda, iria separar os redimidos dos ímpios, embora esse juízo na segunda vinda fizesse o mesmo. Mas não haverá nenhum justo na terra para ser separado, pois terão sido arrebatados pouco tempo antes. Então, mudar a data desse julgamento também exige sobreviventes não salvos da tribulação e da segunda vinda para entrarem no milênio com corpos carnais. Gundry admite, portanto, somos forçados a colocar o juízo das nações depois do milênio. Forçados por quê? Porque a condenação dos bodes não pode ser apenas uma parte deles, pois o texto diz que todos serão julgados, diz a palavra de Deus. Em sua interpretação de Gundry, daqueles que serão deixados em Mateus 24, de 40 a 41, Gundry diz que isso representa apenas uma destruição parcial. Mas o texto diz especificamente que todos estão envolvidos, conforme nós vemos em Mateus 25, 32. Nenhum texto requer que os não salvos entrem no milênio. Depois que alguns anos tiverem passado, algumas pessoas que nascerem nos primeiros anos do milênio chegarão à idade adulta sem aceitar o Salvador Rei em seu coração, embora se submetam a ele exteriormente. Mas nenhuma passagem requer que existam pessoas não salvas entre os sobreviventes da tribulação que entram no reino milenial. Ou seja, Zacarias 14:16, que algumas vezes é usado para apoiar essa ideia, refere-se a uma primeira geração de habitantes do milênio que sobreviverá aos julgamentos como redimidos, não como rebeldes. Irão voluntariamente a Jerusalém adorar ao Rei Jesus. Mas os versículos 17 a 21 passam a descrever as condições de vida durante todo o milênio, não apenas no início. À medida em que o tempo vai passando, alguns desobedecerão ao rei e serão punidos com cetro de ferro, diz a palavra de Deus. Então, talvez o principal motivo para os pós-tribulacionistas colocarem um juízo no final do milênio é que eles não desejam colocar bodes no milênio, tanto quanto procuram colocar as ovelhas nesse mesmo juízo. Então, nós vamos tratar dessa questão novamente, né? Se o juízo ocorre na segunda vinda e o arrebatamento acabou de acontecer como parte da segunda vinda, além disso, todas as ovelhas foram arrebatadas, como se espera. De onde então surgirão as ovelhas que estarão presentes nesse juízo? Se, contudo, o juízo pode ser colocado no final do milênio, então certamente teremos pessoas boas e más vivendo no final do milênio para que possam estar presentes. Mas como é possível conciliar as características distintas de Mateus 25, de 31 a 46, com as que supostamente descrevem o mesmo julgamento do grande trono branco em Apocalipse 20, de 11 a 15? É a pergunta que nós fazemos. Observe, querido ouvinte, que alguns dos contrastes entre o julgamento de ovelhas e bodes e o julgamento do grande trono branco, sim, existem.
ok? Então, olha a diferença entre o julgamento das ovelhas e dos bodes e o julgamento do grande trono branco. Por exemplo, o julgamento das ovelhas e bodes é sem ressurreição, embora os santos do Antigo Testamento possam ser ressuscitados na segunda vinda, eles não tomarão parte no julgamento. As ovelhas e bodes, nenhum livro será aberto. Já no grande trono branco, haverá a ressurreição dos mortos. Os mortos aqui nós cremos que os ímpios. E os livros serão abertos. A palavra nações é usada, e esse termo nunca é empregado para falar dos mortos, quando nós estamos nos referindo às ovelhas e os bodes. Já a palavra mortos é usada quando se refere ao grande trono branco. Quando falamos do juízo das ovelhas e dos bodes, as ovelhas estão presentes. Já no grande trono branco, a presença de justos não é mencionada na palavra de Deus. Nas ovelhas e bodes, 3 grupos são mencionados: ovelhas, bodes e irmãos. E no juízo do grande trono branco, somente um grupo é mencionado: os mortos, ou seja, os ímpios, os infiéis que foram ressuscitados para juízo eterno. E no juízo de ovelhas e bodes, haverá recompensas no reino e vida eterna. Já o juízo do grande trono branco, não há menção de recompensas, apenas menção de condenação eterna. No juízo das ovelhas e dos bodes, ocorre no local para onde Cristo vem, ou seja, a terra, o reino milenial, que é o que nós cremos os pré-tribulacionistas. Já o juízo do grande trono branco, a terra foge da sua presença, é o que diz a palavra de Deus. Então o que nós podemos concluir com tudo isso? Para onde a nossa discussão nos levou? Chegamos à conclusão de que o pós-tribulacionismo não consegue responder de maneira satisfatória a seguinte questão: quem serão os pais dos habitantes da terra no milênio? Os pós-tribulacionistas procuram apresentar argumentos que não passam de tentativas. Gostariam que fossem os 144 mil. Esses fossem os pais dos judeus, mas para qualificar-se não poderiam se converter durante a tribulação, nem durante o arrebatamento, segunda vinda, como eles chamam. A sua conversão somente ocorreria depois desse período. Os pós-tribulacionistas gostariam que alguns dos excluídos na separação de Mateus 24, 40 a 41 fossem os pais dos gentios. Os outros seriam condenados ao inferno. Mas essa mudança no significado de tomado e deixado, como nós já falamos, faz com que os que são levados ao céu no arrebatamento sejam contrários ao significado claro de deixados em Lucas 17, 36. Para que essas sugestões sejam coerentes, o julgamento de ovelhas e de bodes precisam ocorrer no final do milênio, segundo afirma eles, o que é um erro, E Mateus 25, 35 a 40 deve descrever as condições de vida no milênio. Seria muito simples não colocar o arrebatamento no final da tribulação.